Olá! Todos temos dúvidas sobre a nossa vida. É comum nos perguntarmos por que estamos vivendo aqui e por que temos tantos problemas. Nem sempre as pessoas encontram a solução que tanto buscam, mas o Espiritismo pode ser a fonte das respostas para tantos questionamentos. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Os espíritos que um dia animaram os corpos dos chamados encarnados vivem entre nós? Interferem em nosso dia a dia? Eles têm algum interesse sobre nós? Como se dá a relação com estes seres, que podem ser nossos amigos ou nossos desafetos? Os espíritos em nosso meio é o tema da entrevista de hoje. Acompanhe as reflexões em torno deste importante assunto. Hoje, a Vida em Foco tem também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Veja agora a crônica da semana. As religiões, de maneira geral, se posicionam fortemente contra o aborto. O Espiritismo não é diferente. Nas questões que vão desde a 344 até a 360 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata da união do espírito ao corpo e do aborto. Ativistas pró-aborto têm se referido a diversos argumentos. Dentre eles destacam-se o direito da mulher sobre o próprio corpo, as questões socioeconômicas e os casos de doença. Algo relevante a se refletir é que o espírito que vai nascer já existe, e não raro é alguém da família espiritual. A escolha do indivíduo que vai nascer não é aleatória. O filho será alguém que tem forte ligação com a família. Via de regra, já convive com os pais antes mesmo da gravidez. Tem convívio direto com eles nos períodos de sono, quando os pais ficam mais libertos do corpo e interagem com o plano espiritual. Ao expulsar o filho do ventre, a mãe agride um espírito com o qual ela se relaciona há tempos. E Kardec, no referido livro, faz menção ao momento em que o espírito se liga ao corpo. Este momento é o da concepção, ou seja, na aproximação do espermatozoide ao óvulo, há o ligamento do reencarnante no ventre da mãe. Ademais, a própria escolha do espermatozoide, que fecunda, se dá pela presença do espírito que já manifesta as suas necessidades na escolha daquele que mais possui as características ideais do corpo que ele precisa para viver. Assim, até os casos de doença são programados a fim de evolução de todos. Tudo sob a assistência de Deus. O corpo que se desenvolve no ventre da mãe é do reencarnante, tanto que, mesmo no ventre, o ser interage com os pais, responde a estímulos, prova que mesmo antes do nascimento, há um ser individualizado e pensante, que está suscetível a estímulos. A ciência já confirma a individualização celular logo nos primeiros dias de gestação. Portanto, com algumas semanas o que se aloja no ventre da mãe não é mais um aglomerado celular, é o corpo individualizado com o sistema nervoso em desenvolvimento, um corpo em maturação. Então, quando se defende o aborto, se defende o direito de decidir sobre o corpo do outro, do nasciturno. Portanto, ser contra o aborto é sim defender o uso do próprio corpo, a mãe o dela e o espírito que vai nascer o dele. Com relação às condições socioeconômicas, é sabido que tudo está sob a vontade de Deus. Não há riqueza segura e nem pobreza interminável. Diante das intermitências do mundo, quem é rico não tem garantia que será para sempre, e quem carece de recursos pode não carecer amanhã. Se, de fato, as condições são subhumanas, opte pela vida. A adoção é um recurso divino. Não tome decisões que dificultarão os relacionamentos entre espíritos que são familiares. E, se caso você já tenha cometido o aborto, atente que o mundo carece de cuidado e não lhe faltará oportunidade de reparo. Onde se encontram os espíritos após a desencarnação? Este é o assunto da entrevista de hoje com Daniel Dallagnol. Nos acompanhe nesta reflexão. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. Esse é o quadro de entrevistas e hoje estamos recebendo o nosso querido amigo Daniel Dallagnol, falando um pouquinho sobre a relação entre o mundo dos espíritos e o mundo aqui na Terra, o mundo dos espíritos encarnados.
Amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença novamente aqui no nosso programa. Uma alegria. Bem, olha só, a minha primeira pergunta é em relação à relação entre o mundo espiritual e o mundo de nós encarnados, aqui dos espíritos encarnados. Como que se dá essa relação, essa interferência, se é que existe, entre aqueles que não estão mais aqui? Quem sabe, Lúcio, a gente possa já começar falando dessa, diríamos assim, relativa impropriedade ao definirmos o mundo espiritual, aquele mundo dos desencarnados, dos espíritos fora do corpo, né? E nós pertencermos ao mundo, né? Como se expressam de maneira geral essas questões. Na verdade, nós, os encarnados, eu, você e os que nos assistem, não saímos do mundo espiritual. Nós não estamos à parte do mundo espiritual. Pertencemos ao mundo espiritual tanto quanto os chamados espíritos, aqueles fora do corpo físico que não estão encarnados. Então, nós precisamos refazer um pouquinho esse contexto no sentido de que todos, encarnados e desencarnados, pertencemos ao mundo espiritual. Não estamos fora. E os espíritos que povoam o universo num número incontável, só Deus sabe a quantidade deles, igualmente estão mergulhados no mundo espiritual. Eles convivem conosco, então? Perfeitamente, perfeitamente. Então, há um processo de convivência. E em face dessa convivência, naturalmente há trocas psíquicas. Nós, os encarnados, os influenciamos e eles, os espíritos desencarnados, nos influenciam. Porque na essência, somos todos espíritos. Este é o princípio que a doutrina espírita nos ensina. E é importante fazermos essa distinção, né? Ou fazermos uma compreensão acerca desse tema. Mas eles não deviam estar em outro lugar? E estão, alguns, ou diríamos a imensa maioria, estão nos seus devidos lugares. O que não quer dizer que não haja convivência, que não haja trocas. Algumas boas literaturas, podemos citar através do médium Chico Xavier, particularmente, e um espírito chamado André Luiz, vem nos narrar a organização do mundo espiritual em colônias, ou em redutos, e outras tantas boas literaturas nos dão essa compreensão. Quem participa dessas colônias? Espíritos que se afinizam ou que, pela sua natureza de necessidade, estão vinculados para atendimento em hospitais ou para trabalhos ligados a essas colônias. Mas, de maneira geral, há os chamados espíritos errantes, né? Aqueles que andam, por assim dizer, de locais, se transferem para outros postos, e há os que, de maneira geral, convivem de acordo com os nossos interesses. E de que forma que eles interagem assim? Através do psiquismo. Toda relação que se estabelece no mundo espiritual é via pensamento e vontade. Esse é o mecanismo das relações que se trocam. Então eles interagem conosco manifestando a sua vontade, pela sua presença próxima ou não de nós, mas é como se estivessem no corpo físico, porque o efeito da relação é toda ela sentida sob o ponto de vista psíquico. Quando nós influenciamos alguém, nós lhe transmitimos o nosso pensamento de acordo com aquilo que desejamos. Se essa pessoa ou alguém que desejamos influenciar atende o nosso pedido, de alguma forma nós a estamos conduzindo, estamos influenciando. E é um processo de troca psíquica, né? Não é só no campo que se imagina, né, quando se fala de espíritos, no campo da má condução, né, da má influenciação. Há espíritos bondosos que convivem conosco. Já visto aqueles que são nossos companheiros e se responsabilizaram na nossa existência. Há os espíritos familiares que convivem ordinariamente conosco. São nossos amigos,
mas há também os que nos são inimigos. Então, de alguma forma, a convivência é intensa com os chamados espíritos, com aqueles que estão fora do corpo físico. Mas a convivência também é com os espíritos do corpo físico, né? Por isso que queremos reafirmar a ideia de que todos, pelo fato de sermos espíritos, estamos no mundo espiritual. Não estamos fora do mundo espiritual. Em face disso, nós trocamos informações. Bom, de uma maneira prática, então, pode ser que nós dois, nesse exato momento, estejamos sendo influenciados por espíritos afins que têm um interesse na divulgação da doutrina. Isso pode estar acontecendo agora. Perfeitamente. Todos nós somos rodeados por espírito. Quando Paulo de Tarso escreve aos seus irmãos hebreus, né, ele vai dizer assim, somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? Veja a grandeza da informação. Essa nuvem de testemunhas são aqueles que têm interesse ou aqueles que às vezes não têm interesse naquilo que nós estamos fazendo, mas de alguma forma nos observam, né? Porque é um fenômeno que muitos desconhecem, né? Esse fenômeno psíquico que estabelece as relações entre os espíritos de maneira geral. Não importa sejam eles desencarnados ou encarnados, porque o fenômeno é todo psíquico, com, naturalmente, a qualidade moral que nós colocamos nas relações. Então, essa nuvem de testemunhas está ao nosso derredor, né? Alguns torcendo pelo nosso sucesso, outros até pelo nosso fracasso, né? De acordo com os interesses, nós nos reunimos ou unimos forças a favor ou contrárias. Tudo está naquilo que as pessoas, de maneira geral, são movidas. E é justamente sobre isso que eu quero conversar. Após o intervalo, fique conosco, em breve retornaremos. Aguarde alguns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje como tema, os espíritos em nosso meio. Vamos assistir! Olá, estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas do programa Vida em Foco, com o nosso amigo Daniel Dallagnol, falando sobre a relação entre os espíritos desencarnados, os espíritos encarnados, ou o mundo espiritual e o mundo aqui da Terra, de uma maneira geral. O Daniel já adiantou que o mundo espiritual é um só. E a gente estava, né, falando sobre o interesse, então, que os espíritos têm na nossa vida. Tem interesse ou não? Tem interesse. Eles possuem interesse, sim. Os mais diversos, né? Há aqueles que se interessam por nós, na nossa existência, para que ela seja exitosa, mas também, em face das nossas desditas do passado, trazemos igualmente, junto ao nosso psiquismo, àqueles que desejam o nosso insucesso, né? Então, faz parte da relação com os espíritos também essas criaturas que às vezes se constituem nas chamadas obsessões, que nós não vamos tratar aqui hoje, né? Não é o nosso foco. Mas às vezes essa relação é de tal forma aguda, intensa, que se constitui um grande empecilho e podemos até afirmar que a própria humanidade vive um flagelo nesse campo da ação psíquica desses espíritos, no sentido de criar-lhe obstáculo, e às vezes até um obstáculo bem importante mesmo, né? Mas a relação ela se estabelece entre os bons, com os bons, entre os maus e também com os maus. Imagino que, conforme a gente vai vivendo e se aproximando da doutrina moral do Cristo, provavelmente bons espíritos estarão conosco mais tempo, aqueles que têm interesse na evolução benéfica da própria humanidade, né? E Daniel, eles, assim, esses espíritos, mesmo mais evoluídos ou aqueles não tanto, interagem o tempo todo? Tem algum momento que eles estão mais? É possível chamá-los? Perfeitamente. Você fez uma assertiva muito feliz, porque a doutrina espírita possui uma proposta essencialmente moralizadora, porque se alinha com a proposta de Jesus, razão pela qual adota integralmente o seu evangelho num livro particular chamado O Evangelho segundo o Espiritismo.
você pergunta se nós somos influenciados, né? Diríamos o tempo todo, né? O tempo todo somos influenciados, tanto quanto igualmente influenciamos. Então essa troca é permanente, é constante e é intensa. Naturalmente, há aquelas relações que elas são muito mais particularizadas. Falamos há pouco das questões obsessivas, né? Mas falamos também agora das questões que são muito próprias do ser humano em relação àqueles espíritos que têm compromissos, que assumiram compromissos conosco e nós assumimos compromissos com eles. Por exemplo, aqueles do nosso lar, os chamados guias espirituais, protetores, o chamado anjo da guarda, né? E naturalmente, por conta daquilo que fazemos, há espíritos que possuem interesse naquilo que você faz profissionalmente. Você é médico, né? Dentro da tua profissão e no exercício da sua profissão, há espíritos que se interessam e te ajudam enquanto você está no atendimento a um procedimento cirúrgico, a um paciente, por exemplo, né? Às vezes sem você se dar conta. Quem não teve uma experiência no chamado campo da intuição, quando de repente surge uma informação, você fala assim, puxa vida, né? São esses amigos, são esses espíritos que estão interessados no bem da Terra também, no êxito dos seus irmãos em humanidade. Então, há um conjunto, e se a gente puder didaticamente dizer, há camadas de interesse, as mais inferiores, né? E até as camadas de interesse superior. Porque o bem precisa ser vivido exatamente por todos os espíritos. E como ainda estamos contaminados pelo mal, é natural que o mal ainda viceja no planeta Terra. Então há um processo, digamos assim, onde a psicosfera do planeta permite o bem, mas também permite o mal. E as criaturas dão aquilo que elas possuem dentro de si. Bom, então, pelo que eu entendi, essa relação, porque não necessariamente se dá apenas com espíritos ou bons ou maus, se dá com aqueles espíritos que têm interesses no que a gente quer, deseja e de certa forma pede também, né? Pelo jeito a comunicação ela é bem direta e bem rápida, como se estivéssemos conversando, porém de maneira psíquica. Perfeitamente. Né? Tudo está nos níveis de afinidade que nós estabelecemos, né? Mesmo naqueles instantes em que nos mantemos na nossa condição, diríamos na nossa condição normal, mesmo assim somos influenciados por campos vibracionais, psíquicos, que o mal pode nos atingir. Mas igualmente, mantendo a nossa condição normal, digamos assim, temos a influência dos bons, né? Então, estamos imersos num mar psíquico onde, de alguma forma, nos é permitida, às vezes, a ação do bem, por conta exatamente desse influxo do bem, mas também nos permite, às vezes, a ação do mal, por conta também desta ação que o mal pode realizar sobre nós. Quem de nós, às vezes, não temos situações que saímos da nossa normalidade, que nós gostaríamos de nos esconder nesses momentos, né? Momentos de agressões, momentos de discussões, mas há aqueles outros também em que a nossa alma se eleva, ou numa prece, numa prática do bem que está fora, às vezes, daquela condição comum de realizar. Então, estamos nessas trocas possíveis por conta exatamente das relações que nós estabelecemos. Dani, a gente tem um minutinho ainda. Última pergunta, onde entra a oração nesse meio de campo? A oração é essa condição que nós nos colocamos acima da condição normal da nossa existência. Ela é absolutamente necessária. É ela que cria as condições de higienização psíquica. Oração é aquele elemento de religação ou de ligação
de nós outros para com a divindade. Esse é um instante que todos nós devemos procurar, pelo menos uma vez por dia, se não for possível, né? Mais vezes, mas é o necessário que precisamos a fim de que higienizemos as nossas relações e pouco a pouco estabeleçamos conexões saudáveis, melhores, psiquicamente mais moralizadas. É a forma de nós nos ligarmos a este mundo espiritual melhorado, que a gente precisa buscar sempre. Eu não diria a todo instante, porque nós não somos ainda aqueles que temos essa condição, mas ela é necessária. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Você, fique conosco, lembrando que o programa ainda segue. Você pode assistir os outros vídeos no YouTube, no nosso canal, pode entrar em contato através do nosso e-mail, contato@vidaemfoco.com.br e através do Facebook também. Muito obrigado e até a próxima. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Eu me chamo Luiz Fernando. Gostaria de saber se Jesus voltará a encarnar. O que dizem os espíritos a esse respeito? Prezado Luiz Fernando, antes de responder, eu gostaria justamente de examinar a sua pergunta, pois achei interessante você usar o termo encarnar. A utilização deste termo é tecnicamente precisa, pois os espíritos que alcançaram a perfeição não estão mais sujeitos ao processo de reencarnação. É como numa escola. O aluno precisa se rematricular tantas vezes quantas sejam necessárias até alcançar todos os objetivos propostos pela escola em que está estudando, até o diploma do curso que está fazendo. Depois disso, ele só volta à escola se desejar, a sua livre escolha. Jesus é um espírito que atingiu esse status de espírito puro, de Cristo. Há vários outros espíritos nesse nível, mas não aqui na Terra. Jesus foi o único entre nós, é o que nos dizem, é como entendemos. Espíritos se tornam puros quando são capazes de refletir o amor de Deus, quando são capazes de amar sem restrições incondicionalmente. Tornam-se puros quando atingem todas as virtudes e não estão mais sujeitos a errar. Portanto, é tecnicamente correto dizer que Jesus encarnou, ele não reencarnou na Terra. A sua evolução se deu em outros mundos, em outros planetas, e essa evolução antecede, pelas notícias que temos, a própria criação da Terra, há 4,5 bilhões de anos, segundo o que nós entendemos nos dias atuais. Já parou para imaginar a grandeza desse espírito? Um dia chegaremos a esse nível também. É da lei natural que todos evoluamos e aprendamos a amar. Quanto à sua pergunta, Jesus voltará a encarnar na Terra? Não temos informações dos espíritos a esse respeito. Tudo são especulações. De minha parte, entendo que Jesus fez o que tinha que ser feito no tempo em que tinha que ser feito. Deixou-nos o legado do amor, do perdão, da inclusão, da fraternidade sem limites, sem fronteiras. Nenhuma lógica humana antes dele seria capaz de pedir que amemos inclusive inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Ele dividiu a história da humanidade. O que mais haveria para ser dito e exemplificado, então? Arregacemos as mangas, deixando a condição de meros espectadores da vida e trabalhemos com firmeza nessas horas graves da humanidade para fazer o que ele, Jesus, já fez. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fadigar o corpo? Essa é a questão 412 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Pode, pois que o espírito está preso ao corpo como o balão está cativo ao poste. Foram a resposta que os espíritos deram para clarear-nos a compreensão desse tempo fascinante que todos experimentamos todos os dias durante o processo do adormecimento. 1/3 do nosso dia vivemos dormindo, 1/3 da nossa existência, em média,
Estamos no estado de sono. Enquanto o corpo dorme, a alma se desprende. É a beleza da natureza, que não faz com que experimentamos uma existência na inutilidade de um estado vegetativo. Vegetativo fica o corpo no movimento de reposição das suas energias, do repouso para que ele possa se refazer, mas a alma experimenta a atividade durante esse período, se semi-desprendendo e experimentando vários tipos de ações no mundo espiritual, no mundo paralelo, nessa outra dimensão que é a dimensão espiritual, impactando o corpo a depender do tipo de atividade, da natureza da atividade que desenvolva durante a sua estada no mundo espiritual. Portanto, quando temos uma atividade malsã, quando experimentamos estados viciosos no mundo espiritual, quando nos chafurdamos em companhias indesejáveis, nutrindo viciações, nós impactamos o corpo durante essas experiências e quando voltamos, sentimos fadiga, cansaço, como se não tivéssemos repousado. Nada obstante o corpo tenha ficado dormindo e não tenha levantado por nenhuma vez, não se tenha acordado sequer por uma vez. Todavia, quando nos desprendemos do corpo e experimentamos atividades saudáveis, encontros luminosos, participamos de encontros de aprendizados, de atividades no bem, quando nos vinculamos às esferas superiores, aos diversos céus, na fala de Paulo de Tarso, impactamos o corpo positivamente e, ao voltarmos, trazemos esse conteúdo de energia. E essa qualidade de energia impacta o corpo. E não só despertamos mais saudáveis, mas despertamos como se estivéssemos refeitos completamente, nutrindo entusiasmo, uma alegria, às vezes lembranças intuitivas ou bem claras daquilo que vivemos durante esse fenômeno, durante o sono, chamado sonho. Assim, devemos ter muita atenção antes de dormir. Uma página refazente, a oração, nutrir bons pensamentos, boas conversas. Não só o banho para o corpo físico, para que o repouso seja adequado do ponto de vista físico, mas o banho da alma, nutrindo-se na oração, na busca de algo que possa nos colocar numa vibração positiva, numa musicalidade que possa nos remeter ao divino, a fim de que quando saiamos do corpo, possamos fazer incursões de beleza, encanto e paz. E ao voltarmos, o nosso corpo e nós mesmos estejamos melhores. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas dúvidas ou sugestões para contato@avidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!